Olá pessoal, então na aula passada nós vimos um pouquinho sobre cada planeta, né? Eu falei características básicas sobre cada um dos planetas que constituem o Sistema Solar, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do Sistema Solar, tá? Bom, então a origem das coisas sempre foi uma preocupação, né, da humanidade, tá? Então nós sempre procuramos entender, né, de onde viemos e quem somos, tá? Então tentamos entender um pouco sobre a nossa origem, né? A origem das plantas, a origem de tudo, né? E das estrelas e de nós. Faz parte da nossa essência, né? Responder essas perguntas. Bom, mas a origem mais fundamental de todas parece ser a origem do universo, tá? Então, sem a origem do universo, sem o universo, não existiriam nada, né? Nem eu, nem você, nem nada, tá bom? Então, procurar uma explicação acerca disso é uma inquietação do ser humano, tá bom? Então, todas as civilizações que nós vimos, né? Elas tentam explicar, tá? Essa história do universo. E dentre todas essas, a teoria mais aceita, tá? Que graças a Albert Einstein, ela foi muito bem aceita. A explicação científica mais aceita é a teoria do Big Bang, tá? Em que se acredita que todo o universo, pessoal, ele se originou de algo extremamente denso, extremamente pequeno, tá? E extremamente energético, tá? Então, acredita-se que todo o universo, pessoal, é até difícil de acreditar, né? De entender. Mas todo o universo ele tenha surgido a partir de algo que era do pouco maior que uma cabeça de alfinete, tá? Então, tudo surgiu, né, a partir de uma explosão que ocorreu aí. E eu vou colocar um videozinho para vocês em que tem algumas animações para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso aí, tá bom? Porque realmente é difícil de entender, tá? Então, com essa explosão, surge o tempo e surge a realidade em que nós nos encontramos, tá bom? Essa é a teoria, tá, científica mais aceita. The universe is everything, from the tiniest particles to the largest galaxies to the very existence of space, time, and life. But how did it all begin? The origin of the universe is the origin of everything. Multiple scientific theories, plus creation myths from around the world, have tried to explain its mysterious genesis. However, the most widely accepted explanation is the Big Bang Theory. The Big Bang Theory states that the universe began as a hot and infinitely dense point. Only a few millimeters wide, it was similar to a supercharged black hole. About 13.7 billion years ago, this tiny singularity violently exploded. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. Só uma coisa, pessoal. Muitas vezes as pessoas apresentam, né, a teoria do Big Bang, teoria do evolucionismo, né, contra a teoria do criacionismo, tá? Balela. Se você acredita, se não acredita, enfim. Mas se acredita, tá? Ela vai explicar como é que Deus criou as coisas, tá bom? Então, se você tem fé, isso não vai contra a sua fé, não, tá? Fique tranquilo. Mas vamos lá que eu vou mostrar esse videozinho para vocês. Einstein praticamente criou a física moderna com a sua teoria da relatividade. Só que ele defendia que o universo era estático, ou seja, ele não se expandia nem se contraía. Mas aí dois matemáticos, o russo Alexander Friedman e o belga Georges Lemaitre, que além de matemático era padre, não compraram essa ideia. Para eles o universo não estava parado. Então cada um deles pegou um caderno e começou a fazer experimentos matemáticos em cima das equações do Einstein. E aí a gente vê como a ciência é um negócio legal. Os dois não se falaram em momento algum e trabalharam só
sozinhos e mesmo assim chegaram à mesma conclusão. O universo estava se expandindo em todas as direções. Alguns anos depois, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble estava observando galáxias com seu telescópio e comprovou que elas estavam se afastando da Terra. Ele também percebeu que quanto mais longe uma galáxia estivesse, maior a velocidade com que ela se afastava das outras. Ou seja, o universo realmente estava se expandindo. Por isso, quando o telescópio Hubble captou em 2016 a imagem da galáxia GNZ 11, foi um dia muito especial para a ciência, pois essa é a galáxia mais antiga já vista pelo homem. Tá, mas como é que se calcula a idade de uma galáxia? Isso é fácil. Se todo o universo partiu de um único ponto e começou a se expandir, as galáxias mais distantes são aquelas que estiveram mais tempo para se afastar. Como a GNZ 11 está a 13,4 bilhões de anos-luz de distância, ela surgiu há cerca de 13,4 bilhões de anos, quando o universo ainda era uma pequena criança. Quando olhamos a galáxia GNZ 11, estamos olhando 13,4 bilhões de anos no passado, pois esse é o tempo que levou para a luz dela chegar até o telescópio Hubble. Vamos encaixar toda a história do universo dentro de 12 meses. Neste calendário, cada mês tem mais ou menos 1 bilhão de anos. E onde nós, seres humanos, estamos nesse calendário? Bem, se o calendário fosse uma festa, nós estaríamos bem no final dela. Mais precisamente, à meia-noite do dia 31 de dezembro. O Big Bang está no primeiro segundo do dia 1 de janeiro. Nós não conseguimos olhar para nada que tenha acontecido antes disso. Na verdade, a própria expressão antes do Big Bang é contraditória, porque antes significa tempo anterior, e o tempo foi criado com o Big Bang. O passado, o presente e o futuro existem apenas dentro do nosso universo. Pelo nosso calendário, o aniversário de nossa galáxia, a Via Láctea, seria no dia 15 de março. Isso aconteceu só no começo de setembro, com a formação do nosso Sol. E como todos nós sabemos, o terceiro planeta desse sistema solar é uma pequena bola azul capaz de abrigar a vida. Nesse nosso calendário, a vida, como a gente conhece, surgiu pela metade de setembro. Pessoal, então é isso, tá? O universo, ele surge a partir disso. Mas, tá? O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre o sistema solar, tá? O universo, ele surge há 13,7 bilhões de anos atrás. Mas e o sistema solar? Na verdade, o sistema solar, ele surge bem depois disso, tá? Alguns bilhões de anos depois, tá bom? Então, a hipótese mais aceita sobre a origem do sistema solar é a hipótese da nebulosa, tá? Em que o filósofo Immanuel Kant, ele sugere que a origem do sistema solar poderia ser traçada pela rotação de uma nuvem de gás e poeira, tá? Do universo. Ou seja, essa hipótese defende que essa grande nuvem de poeira, de gás, ela rodava e em algum momento ela começou a entrar em colapso, tá? Então essa matéria, ela foi se juntando, esses gases foram se juntando, e aí deu origem ao Sol, deu origem aos planetas, tá? Essa grande poeira. Nesse esquema, eu trago aqui para vocês, tá? O passo a passo, alguns esquemas que tentam explicar essa hipótese da nebulosa, tá? No ponto 1 aí, pessoal, traz a figura dessa nebulosa, tá? Então era uma nuvem de gás que não era esférica, era grosseiramente esférica e que de alguma forma ela girava, tá? Ela girava e começava a se contrair, tá? Por quê? Porque no centro dessa grande nuvem existia uma atração, né? Então, se eu tenho se eu tenho mais massa ali, eu vou tendo uma gravidade, eu vou tendo uma atração, tá? Então, gravidade, pessoal, é tudo, né? É a gravidade que faz o Sol ser quem ele é, né? Que faz os planetas girarem em torno do Sol, e foi a gravidade que deu origem, tá? Segundo essa hipótese, ao sistema solar. Então, esse núcleo aí dessa nebulosa, ele foi atraindo mais matéria, né? Os gases e, enfim, foram se juntando, tá? E aí, né, nós vamos para o ponto 2, onde um disco achatado, ele começa a girar
de uma velocidade maior, né? E forma-se como matéria concentrada em seu centro. Então, agora eu começo a ter a gravidade, ela não vai atraindo, a gravidade da massa do centro, ela não vai atraindo mais e mais matéria, tá? E é isso que acontece aí, até que chega o ponto em que ocorre uma rotação maior, tá? Então, forma esse disco achatado e no centro eu tenho uma massa muito maior, tá? Que é chamada de protossol, tá? Ou seja, protossol foi quem deu origem ao Sol, tá? Então, indo ali para o ponto 3. Então, esse disco envolvido por gás e poeira, ele vai, né, se agregando-se em blocos, tá? Então, tanto a poeira ela vai se chocando, a poeira que está aí nos halos, né, desse disco, ela vai se chocando uma com a outra, e aí eles vão se formando agregados, tá? De blocos, tá bom? Então, esses aí são os planetesimais, tá? Então, os planetesimais vão dar origem aos planetas, tá? Então, eles vão se chocando com mais e mais matéria. Como tem matéria, tem gravidade, tem uma certa gravidade, e o protossol, tá? Que vai dar origem ao Sol. E, por fim, né? Ponto 4 aí, onde os planetas rochosos, eles vão se estruturar-se, tá? Se colidindo com esses planetesimais, tá? E vão aumentando, vão se tornando, tá? Maiores e mais densos. E, de alguma forma, o sistema solar, ele vai se agrupando, né? Vão formando esses grupos que são os planetas, esses aglomerados, tá? E os planetas gigantes, que são os gasosos, eles formam-se basicamente a partir de gases, tá? Então, o que é mais denso, né, tá mais próximo do centro aí, do protossol, né, que veio dar origem ao Sol, tá? E os gases, eles vão se juntando e formando os planetas gigantes exteriores, tá bom? Então, eu vou trazer mais um esquema aqui para vocês e depois eu vou mostrar um videozinho, tá? Uma animação muito legal. Mas vamos falar um pouquinho aqui, tá? Novamente, dessa história do sistema solar, né? Dessa hipótese nebulosa, tá? Então, por conta da gravidade, né? Eu tenho esse colapso da nebulosa, ou seja, as moléculas, elas começam a entrar em colapso, elas começam a se juntar, tá? E tudo, pessoal, uma coisa interessante, tudo partiu inicialmente de gases, né? Que eram o hélio e o hidrogênio, tá? Então, o hélio e o hidrogênio que foram se juntando, dessas moléculas, desses gases, dessas poeiras, né? Que foram entrando em colapso, tá? Então, vocês estão vendo aí esse colapso da nebulosa na letra A. Em seguida, né, com esse núcleo, né, com esse aglomerado mais denso no centro, que forma o protossol, tá? E o dos discos protoplanetários, ele começa a girar numa velocidade maior, tá? E depois ocorre o fim desse colapso. Então, ali no centro, tá? Eu tenho ali algo que é mais denso, né? O Sol ali, então, ele se forma, tá? E vários asteroides, né? Circulante ao redor desse Sol, tá? Então, aglomerados aí de asteroides, enfim, que são os planetesimais, tá? E eles vão se chocando, né? Então, se ali tem matéria, seja massa, eu tenho um pouco de gravidade. Então, quando algumas desses asteroides se chocavam, eles ficavam juntos, tá? Então, assim foram formando-se os planetas, tá bom? Então, vou passar agora para vocês esse videozinho. Vale a pena prestar muita atenção, tá? Nessa animação. Ele traz informações muito interessantes em relação ao sistema solar, de uma forma geral, aos planetas, ao Sol, tá? Essa questão da gravidade, né? Como Saturno, ele de alguma forma ajuda a Júpiter não ter essa tendência de ir para o centro do Sol, porque senão, né, ai de nós, ai do planeta Terra,
tá? Então traz informações muito interessantes, tá? Prestem bastante atenção, tá bom? Isso é uma nuvem cósmica, uma nebulosa, uma formação de gás que estava à deriva no universo e foi se juntando, até ficar desse tamanho que a gente está vendo. Quer dizer, representativamente, não literalmente. Essa nossa nuvem é composta de estrelas mortas que explodiram em supernovas, material errante que estava à deriva no universo e até coisas que se mantiveram intactas desde o Big Bang. Essa nossa nebulosa está tranquilíssima curtindo um vácuo. Suas partículas estão equidistantes, então ela fica ali fazendo coisa de nebulosa. Porém, ela está esfriando, e esfriando a cada momento. E quanto mais fria ela fica, é mais fácil que as partículas que estão equidistantes, ou seja, têm todas as mesmas distâncias uma das outras, se juntarem. Isso pode acontecer naturalmente com o tempo, ou ela pode ter tido um catalisador. E o que seria esse catalisador? Em algum momento ocorreu alguma perturbação. Alguma estrela que estava perto da nossa nuvem explodiu e isso afetou nem que minimamente a perfeição instável das nossas partículas. E então, duas dessas partículas se juntaram. E depois, mais duas se juntaram a essas duas partículas. E começou uma aglutinação no centro da nossa belíssima nuvem. Essa nuvem já tinha um movimento próprio, e agora ela vai começar a acelerar e girar como se fosse um ralo de banheiro. E conforme ela gira, ela vai começar a achatar. E também não tá tudo mais tão frio, vai começar a esquentar. Principalmente no centro do nosso disco protoplanetário. Você vê que tudo ficou achatado como se fosse um disco mesmo? Eu vou te dar um spoiler, mas não conta pra ninguém, hein? Esse é o motivo dos planetas estarem todos no mesmo plano, em órbita do Sol. Então é isso que temos até agora, um centro mais denso que está esquentando e um disco de fumaça ao seu redor. É agora que acontece algo incrível. Com o aumento de temperatura e a pressão no nosso núcleo, inicia-se um processo de fusão nuclear do hidrogênio. Esse processo libera radiação que ilumina tudo. Nascia assim o nosso belíssimo Sol. Ele não é lindo? Ele não é charmoso? Ele não é carismático? Esse nosso belíssimo Sol, no momento que ele começar a radiar luz, ele também vai fazer tudo que um ventilador Philips PV400 faz. E vai começar a soprar as coisas para longe. Isso é uma forma de radiação que chamamos de vento solar. Esses ventos solares é o que vai fazer a nossa nuvem começar a dispersar. Eles vão afastar os elementos mais leves para longe e tudo que fica perto da estrela são os elementos mais pesados. Por via de comparação, uma belíssima baleia cachalote ficaria perto da estrela, enquanto o nosso grande Chester chamado Clayton seria empurrado para longe. Deu para visualizar agora, mais ou menos? Bom, vamos analisar o nosso sistema solar. No centro, a gente tem a nossa estrela, o Sol. E mais próximo dele, temos o material mais rochoso e mais pesado. E lá no fundo, o material mais gasoso e mais leve. Vamos focar aqui nas nossas rochas. Aleatoriamente elas vão começar a se bater. Por exemplo, essas duas aqui, que se bateram. Porém, em vez de se separarem, elas acabaram ficando juntas por conta de uma força gravitacional. Consequentemente, agora juntas têm mais massa e, por isso, mais gravidade. Então, mais pedras vão sendo atraídas, formando pequenos planetesimais. Esses planetesimais eram aleatórios e tinham muitos. Agora começou uma loucura. Se fosse um joguinho de criação no nosso sistema solar, agora seria a parte mais divertida. Porque esses planetesimais vão começar a se bater, competindo por massa e espaço. Porque eles são muitos e eles têm uma alta gravidade. Essa região do nosso sistema solar vai se comportar quase como um ferro velho de planetas. Eles vão se bater competindo por massa para ver quem pega a massa um do outro. Isso quando os dois não eram destruídos no processo. Os planetesimais mais sortudos, eles absorviam a massa dos outros e cresciam. Mas isso é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo lá longe, onde os elementos mais leves ficaram. Nesta área do sistema solar, temos esses discos densos de fumaça, ou melhor, gás, e aqui vai funcionar um pouquinho diferente da nossa área rochosa. Em alguns lugares vão começar a formar pequenos aglomerados. Esses aglomerados vão crescendo e absorvendo os gases da sua área de órbita. Vai tudo girando e condensando, mais ou menos da mesma forma que o Sol foi criado. Quando eles tiverem massa suficiente, eles já vão tomar a forma de planetesimais gasosos, e então vão começar a competir uns contra os outros por massa, mais ou menos como acontece no rochoso, só que aqui é um pouquinho mais gasoso. Essa é uma das teorias de como os planetas gasosos se formaram.
Mas existe uma outra também. A outra teoria diz que na guerra entre planetesimais na órbita mais central da nossa estrela, alguns desses planetesimais podem ter sido catapultados da região e acabaram caindo na parte onde tem mais gases. Como eles já estavam de um tamanho considerável, esses planetesimais começaram a atrair os gases da sua órbita e foram formando os planetas gasosos. Nessa teoria, os planetas gasosos teriam um núcleo sólido, com um exterior gasoso. Ainda nessa teoria do núcleo sólido, os rochosos podem ter simplesmente surgido no meio das nuvens de gás, pois, mesmo que o Sol tenha empurrado todo aquele gás para longe no começo e perto dele ficou só o material rochoso, tinha objetos rochosos na parte de gás também, pois eles já estavam lá desde o surgimento do nosso disco protoplanetário. Um exemplo disso é o cinturão de Kuiper, que por mais que esteja localizado após os planetas gasosos, lá é tudo rochoso. Aliás, é lá que está localizado Plutão, que é um planeta não rochoso. Plutão foi formado da mesma forma que está acontecendo na parte rochosa do nosso sistema solar. As pedras foram batendo, formando planetesimais e acrescendo mais massa, formando assim o nosso belíssimo e injustiçado planeta não. Aqui agora, independente de como tenham surgido os planetesimais gasosos, eles vão começar a limpar a sua órbita e crescer. Crescer muito! Então os nossos planetesimais já estão bem grandes e basicamente limparam toda a sua órbita, formando 5 belos planetas rochosos. Ok, na verdade eles ainda não são tão belos assim, porque está acontecendo um inferno nesses planetas. A Terra, por exemplo, é totalmente feita de lava, e no centro dela está se acumulando os elementos mais pesados como o ferro. Nessa acumulação, eles estão formando uma espécie de núcleo derretido. Esse núcleo derretido cria um campo magnético que serve como um escudo da Terra para ela se proteger dos ventos solares. Isso está acontecendo em todos os planetas, porém os mais próximos, como Mercúrio, por não ser tão grande, o campo magnético não é tão forte para se proteger dos ventos solares. Mercúrio, por outro lado, está girando e desacelerando por causa do efeito de maré, e eventualmente ele vai parar. O que é interessante? Por mais que Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, como atualmente ele só tem uma face virada para o Sol sempre e uma face que nunca vai receber Sol, nas suas crateras mais profundas existe água congelada, gelo. Isso mesmo, o planeta mais próximo do Sol tem gelo. Os outros planetas rochosos que estão sendo criados têm sua rotação e estão fazendo suas próprias coisas, sendo eles Vênus, o segundo planeta depois do Sol, Terra e Theia, que dividem a mesma órbita, e Marte um pouquinho mais longe. Aqui para trás, nos nossos gases, os planetas já terminaram de limpar a sua órbita e formaram essas belíssimas estruturas que estamos vendo aí. O número que conhecemos hoje são um total de 4 planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Porém, é muito capaz que existissem mais planetas gasosos por aí do que apenas esses 4. Um indício muito grande disso é que Urano, diferente de todos os planetas do nosso sistema solar, tem uma órbita zoadaça. Ela é a 97 graus do eixo do planeta. Ele quase que gira de pé. Acreditamos que isso seja porque alguma parada gigante bateu nele e mudou essa rotação dele. E uma coisa que temos que entender quando falamos de planetas gasosos é que falamos de estruturas gigantescas, muitas vezes maiores do que a Terra. Então, para alguma coisa fazer o que fez com a órbita de Uranus, essa coisa tem que ser um planeta. Mas não para por aí, pois a órbita de Uranus é tão estranha que só um planeta não seria o suficiente para fazer isso com ele. Então é muito provável que existiram 2 impactos em Uranus. Vamos falar de Júpiter aqui. Essa belezinha é muito massiva. Mas o quão massiva, você me pergunta? Bom, vamos fazer algumas comparações. Um queijo coalho peça média é certamente menos massivo do que Júpiter. Uma Bélgica certamente é menos massiva do que Júpiter também. Tá bom, ok, você está falando. Mas é claro que essas duas coisas são menos massivas que Júpiter. Faz uma comparação direito. Bom, tá bom então. Se a gente pegar todos os planetas do sistema solar, juntar eles e fazer vezes 2, ainda não dá a massa de Júpiter. É absurdo o tamanho dele. E isso gera um campo magnético gigante. Então Júpiter meio que impede que os asteroides, cometas e outras coisas venham em direção à Terra. Ele protege a gente puxando tudo. E devido a puxar coisa pra caramba, esse planeta tem 79 luas. Tá, que tem umas que são uns cocôzinhos minúsculos, mas tem umas que são imensas. Com Júpiter formado, e Marte também, entre esses 2 planetas vai se formar um cinturão de asteroides. Meio que todos aqueles pedregulhos que existem lá desde o início do sistema solar, que queriam formar planetesimais e depois planetas, eles não vão conseguir fazer isso. Pois a gravidade de Júpiter e Marte afetam eles, impedindo que eles formem algo grande.
Claro, a gravidade de Júpiter afeta muito mais que a de Marte, mas eles vão tentar se juntar e esses dois planetas vão puxar, impedindo que eles formem algo grande. Tá, ok, mesmo que esse cinturão de asteroide conseguisse formar uma coisa com toda a sua massa, não ia ser nada muito impressionante. Se juntarmos toda a massa de todos os objetos do cinturão de asteroides, temos o total incrível de... vamos, 1/4 da nossa Lua. Então não é nada impressionante. Saturno. Se jogarmos ele na banheira, ele boia. Sim, ele boia. Saturno é menos denso do que a água. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e ele tem esses belíssimos anéis, que são resultado de objetos que foram destruídos por causa da pressão da atmosfera de Saturno ou por colisões e ficaram ali e formaram essa bela imagem desse belo planeta. Depois dele, Uranus. Ele é o planeta mais frio do sistema solar, com temperaturas médias de 224 graus negativos. E o último planeta que temos é Netuno. É o menor dos planetas gasosos e é quase tão frio quanto Uranus, com sua temperatura média de 210 graus negativos. Netuno tem um papel fundamental no cinturão de Kuiper que a gente falou anteriormente. O cinturão de Kuiper ele é outro cinturão de asteroides, que não vão formar planetas por causa da influência de Netuno. Mercúrio já parou de girar e virou apenas um pedaço de pedra chato e sem graça que tem só uma face virada para o Sol. Júpiter deu um peteleco com sua gravidade de alguma porcaria do cinturão de asteroides e catapultou essa pedrinha para Marte. Marte capturou essa pedrinha na sua órbita e agora Marte também tem uma lua apelidada carinhosamente de Phobos. Vamos falar um pouquinho do segundo planeta em órbita do Sol, Vênus, que os antigos astrônomos batizaram com o nome da deusa mais bela, pois ela era a estrela mais brilhante no céu depois do Sol. As pessoas chamavam Vênus de Estrela d'Alva, porque achavam que ele era mesmo uma estrela, pois brilhava muito. Acreditavam também que Vênus era um grande pântano, era azul, lindo e irmão da Terra. Só que não é bem assim. Na verdade, quando a gente enviou sondas para dar umas vasculhadas em Vênus, descobrimos que é um inferno. 96% da atmosfera de Vênus é dióxido de carbono. Ah, mas qual o problema disso? Bom, não muito. Fora o fato que o dióxido de carbono é responsável pelo efeito estufa, ou seja, o calor entra, mas não sai. Então a temperatura média é de 460 graus Celsius, quase um Rio de Janeiro. Além de quente, a pressão atmosférica é de 92 vezes a da Terra. E se isso não for o suficiente, você ainda quer comprar o seu bilhete de passagem para Vênus, chove ácido sulfúrico. Então, melhor não ir para Vênus, vamos para um lugar mais tranquilo, tipo Marte. Mas, voltando para a criação, temos a Terra com a sua lua bonitinha. Ela ainda é feita basicamente de lava. Porém, começou a bater trocentos asteroides de gelo, e isso é uma sorte muito grande para nós. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Tem um asteroide bonitaço passando por aqui e opa, ficou preso na órbita de Marte. E agora Marte tem mais uma lua, chamada de Deimos. Vamos parar um momento para agradecer Saturno. Sim, Saturno. Eu não estou vendo você agradecer Saturno. Agradece aí, mano. Que ingratidão. Tá, eu vou explicar por que você vai agradecer Saturno e você agradece depois, ok? Por meio de observações em outros sistemas estelares, a gente notou modelos muito curiosos, com planetas do tamanho de Júpiter orbitando estrelas mais ou menos onde fica Mercúrio. A gente deu o nome a eles de Júpiter quentes. Eles são basicamente um dos maiores eventos cataclísmicos que poderiam ocorrer com o nosso sistema solar. Bom, vamos explicar por quê. Aqui temos Júpiter. Enquanto a Terra e Marte e a rapaziada está esfriando toda lá para trás, ele vai ser muito grande e ele vai se desprender da órbita dele e vai começar a espiralar para perto do Sol. Nesse processo, ele vai começar a consumir todos os planetas terrestriais, um por um, e ele não vai parar até chegar próximo do Sol. Então, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio, Theia, dependendo do momento, seriam consumidos e incorporados ao gigante gasoso. Porém, Saturno interviu. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e o segundo em massa também. Ele basicamente segurou Júpiter e impediu que ele espiralasse para dentro. Então, Júpiter e Saturno ficaram estáveis por uma coisa que chamamos de ressonância. Então, valeu Saturno. Aliás, Júpiter acabou de deixar passar um meteoro. E isso é importante para o futuro. Lembra de todos aqueles asteroides de gelo que estavam batendo na Terra? Bom, agora todos eles estão condensados na atmosfera e está chovendo, e a Terra está esfriando. Ah, não só na Terra, Marte, nosso vizinho, também está fazendo a mesma coisa. Depois de todas as chuvas, na Terra, a temperatura acabou se estabilizando, e agora o planeta é basicamente formado por um grande oceano. A temperatura está agradável, então surgiu uma coisa na Terra. Uma coisa que se alimenta e se reproduz, e isso é chamado de vida. Ó, como é bonitinha. Em Marte também. Digo, não a vida,
mas a temperatura se estabilizou e temos oceanos gigantes. Quem sabe surge a vida por lá também, só que o seu núcleo derretido meio que se solidificou. Então Marte acabou perdendo seu campo magnético e agora a radiação do Sol vem com tudo. Os ventos solares varreram a atmosfera de Marte e agora ela virou basicamente esse deserto de areia com pouca água, tempestade de areia constante e uma atmosfera muito fina. Então acho que nada de vida para Marte. E na Terra, a vida tá meio que se matando e caçando umas às outras. Porém, não por muito tempo. Pois lembra daquele meteoro que Júpiter deixou passar? Bom, ele está vindo em alta velocidade em rota de colisão com a Terra e vai cair bem um pedacito do México. Isso vai desencadear uma catástrofe imensa que vai extinguir grande parte da vida na Terra, criando o petróleo. E depois de muito tempo dessa batida, na Terra vai surgir uma espécie que vai trazer grandes mudanças. Uma espécie muito importante para nós, que vai saber fazer inúmeras coisas, que vai ser querida e que todo mundo vai gostar. Sim, eu estou falando do Dog. Ah, sim, também vão surgir os seres humanos. E os seres humanos, depois de dominar todo o seu planeta, vão começar a fazer explorações espaciais e eventualmente vão conseguir colocar os pés no satélite natural deles. Só que no processo eles meio que acabaram quase destruindo o seu planeta, devastando florestas inteiras para plantar coisas, poluindo os mares com plástico e matando quase todas as outras espécies que coexistiram com eles. E depois de todo um processo galáctico da formação de um Sol e de um planeta, a história desses pequenos seres é repleta de atrocidades. Mas quem sabe um dia os seres humanos consigam chegar em um consenso e por mais que o universo não ligue que a gente exista ou não e foi só uma série de acasos que pode ter resultado na gente, o universo é muito grande. E seria muito desperdício se a gente não conhecesse tudo o que ele tem para oferecer. Pessoal, então aqui nós temos a formação do planeta Terra, tá? Então até os outros planetas eles vão surgir aí há 4,5 bilhões de anos, né? Muito tempo depois da origem do universo, tá? Então esses períodos primordiais da Terra, ele vai acontecer numa idade geológica que é chamada de Idade das Trevas, tá? Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre a origem da Lua, tá? Então no início, ainda quando a Terra ela era muito quente, tá? Então, ainda no início da formação dos planetas, as explosões vulcânicas eram constantes, né? Eram muito frequentes. E a temperatura era muito alta, tá? E também, além disso, tinha um bombardeio de corpos celestes, tá? Que atingiam com frequência aqui a superfície da Terra, tá? A todo momento isso acontecia. É aí que surge a Lua, hipótese do grande impacto, tá? Então, durante os estágios intermediários e finais do acrescimento da Terra, um corpo do tamanho de Marte impactou a Terra, tá? Então, esse impacto ele foi tão grande que ele ejetou um pedaço, né? Ele, de alguma forma, ele desmembra a Terra, tá? Então, esse impacto ele acelerou a rotação da Terra, inclinou o plano de órbita da Terra, é por isso que nós temos as estações do ano aí, né? E a Terra, ela vai, de alguma forma, ao girar, né, devido a essa órbita, essa aceleração, ela volta a ser esférica, tá? E a Lua, ela começa a surgir, né? Então, todos esses restos de matéria aí começam a se juntar, né? Vão se agregando, né? Até formar a Lua, tá? Tanto é que os astronautas, né, da Apollo, eles trouxeram rochas da Lua, né? E foi verificado que a Lua ela tem 4,47 bilhões de anos, né? Enquanto o planeta Terra ele tem 4,5 bilhões de anos. Então a Lua ela surge aí depois, né? Ela é posterior, o surgimento dela é posterior ao surgimento do planeta Terra, do Sistema Solar. Lembra da Theia, que divide a mesma órbita da Terra? Bom, tem um motivo pra gente não falar muito dela no dia a dia. As coisas não acabaram muito bem para nossa amiga Theia. Por ser menor que a Terra acabou se desprendendo da sua órbita do Sol e indo em rota de colisão para a Terra em alta velocidade. E quando ela colidiu com a Terra,
Metade da sua massa foi catapultada para o espaço e metade foi absorvida pela Terra. A parte que foi catapultada para o espaço ficou em órbita da Terra e com o tempo foi se juntando e virou nossa Lua. E era isso, pessoal, que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Muito obrigado, tá? Estudem. Se quiserem, se ficarem com dúvida, revejam a aula, tá bom? Um abraço e até mais.